Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui mais uma vez para estudarmos um texto da irmã Jaqueline Teixeira e o nome do texto é Exercendo Influência para a Glória de Deus, que foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Jaqueline Teixeira. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Antes de iniciarmos orando, vou pedir para os irmãos compartilharem este nosso devocional, que é sempre tão curtinho, mas é a palavra de Deus, tá bom? Então compartilhem, curtam, enfim, aperte o sininho lá, faça um comentário, tudo que tem direito. Porque o importante é que a palavra de Deus possa ser de alguma forma distribuída aí pelos seus amigos, para os outros irmãos, que ela não fique aqui parada, tá bom? Então, vamos orar e já deixa sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler os 19 versículos. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos ler a tua palavra. Ensina-nos hoje o que precisamos aprender e que em aprendendo possamos colocar em prática. Muito obrigada, Deus, por cuidar de nós. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler 2 Reis 5, de 1 até 19. Quando Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à casa da porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar e rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar mineiras e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do seu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
Disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe, Senhor, a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Romão para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe, Senhor, a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Essa história é tão linda, né, irmãos? Bom, o texto chama-se Exercendo Influência para a Glória de Deus. A gente está vivendo uma época em que os influenciadores digitais, eles têm muita admiração, e eles são imitados por multidões. Vocês viram recentemente, né, a questão, aquela influenciadora, que eu não vou nem dizer o nome, mas que ela falou mimimei, e aí esse meme acabou rodando todas as redes sociais e todo mundo tá falando eu mimimei. Quer dizer, qualquer coisa que uma influenciadora ou influenciador famoso diga, aquilo acaba sendo espalhado por toda a nação, né? Então eles são muito admirados e são muito imitados. Pode ser que assim como você não tenha milhares de seguidores nas redes sociais. Eu, por exemplo, aqui nesse canal que eu tô há 5 anos, né? Tô indo pro 6º ano, aqui eu tenho um pouco mais de 300 seguidores. Isso não é nada, né? Mas a gente tem ao nosso alcance a tarefa de exercer a influência ao nosso redor para abençoar pessoas e aproximá-las de Deus. Então, quando eu peço para compartilhar, esse é o objetivo, né? É influenciar pessoas. Mas a gente deve fazer isso em todas as instâncias, com quem a gente conversa, do jeito que a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, com todo mundo. Foi isso que a serva de Naamã, ela fez. Ela permitiu que Deus a usasse como um instrumento de Deus, ainda que ela tivesse um espaço de influência muito pequeno. Ela não tinha rede social, ela não era influencer, ela não tinha liberdade, porque ela era escrava, né? Mas aqui, naquele pedacinho lá, ela falou de Deus para a esposa de Naamã, que falou para Naamã e que acabou, então, crendo no Senhor nosso Deus. Então, o contexto em que a jovem menina se encontrava era um cativeiro. Ela era escrava, ela estava longe de tudo que ela amava, ela tinha perdido a influência dos seus pais, do seu próprio povo, da sua cultura. Mas o que ela tinha aprendido antes ficou no coração dela e criou raízes. E ela estava pronta para compartilhar da fé dela onde quer que ela fosse, pois ela conhecia de verdade o Deus de Israel. Então, a serva de Naamã, a gente não sabe o nome dela, né? Até hoje, a serva de Naamã. Então, a gente ficou anônima, né? Mas ela fez toda a diferença na vida daquela família. Logicamente, pela cura, aquele homem conheceu o Senhor, né? E essa serva, essa moça, praticamente uma criança, ela nos ensina uma preciosa lição, que a gente tem que usar da nossa influência para a glória de Deus, ainda que a gente tenha pouco espaço para isso. Ainda que você não seja um pregador de multidões, que seja mega master plus, assim, influente, logicamente tem uma pessoa que você pode influenciar, um vizinho, um colega de trabalho, enfim, quando você for à padaria, ao açougue, sempre haverá alguém para que você possa falar de Jesus e influenciar a vida dessa pessoa com as palavras de Deus. E de qualquer forma, se você não falar nada, mas o seu testemunho disser, você vai também, de qualquer forma, influenciar as pessoas. Presta atenção, há valor na nossa influência para o cumprimento da vontade de Deus. Então, nós temos que nos lembrar disso e nos tornar influencers de Deus. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Seja uma bênção para as pessoas ao seu redor e exerça influência positiva. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que exercer a influência para a glória de Deus, para nós o abraço vai dar sempre super mega certo. Lembra do versículo deste ano, que é Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor?
ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu me despeço, né, com a frase de Tozer que diz assim: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.